Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sou o pastor Samir, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tinha subido um vídeo faz algum tempo, mas aí eu fui assisti-lo, achei que ficou muito grande e eu não gostei da maneira também que eu fui desenvolvendo os assuntos. Então eu resolvi gravar de novo e postar um vídeo mais resumido possível e também trabalhar numa ordem diferente, explicando de maneira diferente para esclarecer mais. Quero falar nesse vídeo sobre o mistério do sexo, bênção e maldição. Vou trazer aqui esclarecimentos importantes sobre a questão sexual na vida do cristão. As implicações do sexo, que não são apenas físicas, mas emocionais, espirituais, energéticas. E vou trazer um esclarecimento muito importante para você que é casado, para você que é pai, para você que é mãe. Assista este vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele vai esclarecer muito você sobre essa questão. Peço também que compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque esse conteúdo não é muito falado, principalmente da maneira que eu vou abordar aqui. Eu sei porque eu sou pastor de igreja há quase 30 anos e eu sei que não é falado da maneira que eu vou tratar aqui deste assunto. Vai ser muito esclarecedor. Já quero pedir que você deixe o seu like. O seu like ajuda no crescimento do canal e o YouTube também vai sugerir a outras pessoas este vídeo. Deixe aqui o seu comentário, suas percepções, sua experiência. E também, se você desejar enviar uma oferta voluntária ao meu ministério, abrindo a descrição do vídeo, você encontra ali uma chave Pix. Você pode enviar uma oferta segundo Deus tocar no seu coração. Sempre peço a Deus que abençoe a todos que têm orado e ofertado no meu ministério e que me ajudam a levar a palavra do Senhor. Sem mais delongas, vamos então ao vídeo de hoje. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma leitura bíblica. Nós vamos ler alguns textos e o primeiro deles está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, e no versículo de número 14, a epígrafe desse texto diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem as coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Muito bem, este é o primeiro texto de pelo menos 3 textos bíblicos que eu quero usar aqui neste vídeo, para trazer este assunto, mostrando para você que o sexo não é algo tão comum como parece. E a grande maioria das pessoas tem dúvidas e também não entende realmente o porquê do sexo e as implicações da relação sexual fora do casamento, também as implicações da relação sexual, da ausência de relação sexual para quem é casado. Em primeiro lugar, eu quero explicar o propósito de Deus na questão do sexo. O ato sexual, quando um casal pela primeira vez tem o ato sexual, que se chama coito,
ali acontece a união dos dois. É neste momento que o homem e a mulher se unem e se tornam agora uma só carne. Como a palavra de Deus nos diz, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E agora ambos serão uma só carne. Quando que acontece isso? No ato sexual. Na primeira vez que o casal tem o seu primeiro contato sexual. Então o casamento ele não acontece lá no cartório. O casamento no cartório é para fins jurídicos, é para a questão de partilha de bens, etc. Essa é as exigências da lei do homem. Por sua vez, o casamento na igreja, ele é o ato de receber a bênção de Deus para a união. Então, quando o homem e uma mulher vão ao altar para se casarem, eles estão dizendo para Deus com aquele gesto que Ele é o seu Deus, que eles o reconhecem como autoridade e que eles querem a sua bênção para a união. Então, é feita a cerimônia, seja mais longa ou mais curta, seja num casamento grande ou mesmo numa cerimônia simples, numa casa ou em qualquer lugar. E no final da cerimônia, depois que houve todas aquelas apresentações, a palavra do ministro, etc, etc, o final termina assim. O ministro se dirige às pessoas que ali estão e diz: diante de Deus, das testemunhas aqui presentes, eu, como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vos declaro casados, marido e mulher. Geralmente, acontece aquela célebre frase: agora pode beijar a noiva. Então, quando o ministro declara os casados perante Deus, eles casaram. Esta é a bênção que recebemos de Deus. Quando vamos ao altar, dizemos para Deus: Senhor, Tu és o nosso Deus. Te reconhecemos como autoridade e queremos a Tua bênção. E é importante ali que o ministro ore também pelas alianças, consagre, etc. Mas o casamento, por sua vez, será consumado quando o casal for para a lua de mel e na primeira união dos dois, no primeiro contato sexual, que se chama o coito, ali aconteceu a consumação do casamento. Ali ele foi consumado e o casal se une e se tornam uma só carne. E no projeto original de Deus, que era para tanto o homem como a mulher se guardarem para este dia, virgens, no momento em que o homem penetra a mulher pela primeira vez e rompe o ímen da mulher, a grande maioria das mulheres, ela sangra no rompimento do ímen, e aquele sangue que sai ali não é por acaso, mas ele vai banhar o pênis do homem e ali é uma aliança que acontece. Por isso a importância do rompimento do ímen, o resguardo da mulher para o seu marido, veja bem, o seu marido. Ela não pode ter sido de outros, de muitos outros. E também o homem, importante que se guarde para receber a sua mulher. Por isso o texto de Gênesis diz: e unir-se-á a sua mulher. E serão ambos agora uma só carne. Então, nos dias de Jesus, por exemplo, o casamento durava 7 dias de festa. Algumas vezes, se a família era abastada, poderia ir a 14 dias. Mas em média 7 dias. Então, desde a primeira noite, no primeiro dia da festa, era construído ali no local da reunião, da festa onde estavam as duas famílias reunidas com os amigos, era feita uma tenda em um lugar bem privado.
E em dado momento da cerimônia, o casal se levantava e ia para dentro daquela tenda. Ali era preparado uma cama para eles terem a primeira intimidade sexual, havia um lençol branco. E quando o homem tinha o primeiro coito com a sua esposa e rompia o ímen dela, o sangue que banhava seu pênis, demarcando a aliança, também manchava o lençol. E naqueles dias, ao terminar o ato sexual, eles então pegavam o lençol, saíam para fora da tenda e mostravam o lençol para os presentes, que se alegravam, porque demonstrava que a noiva se guardara para o noivo. Ali estava o sangue, ok? E ali estava selada a aliança daquele casal, que no plano original de Deus deveria ser para sempre. Então, veja a profundidade que há na questão do casamento. É claro, queridos, que hoje, dadas as muitas consequências da vida, muitos casais vêm para a igreja, né? Já se casaram antes, ou estavam ajuntados, ou tiveram, né, uma vida sexual livre quando não conheciam a Jesus. Isso é comum hoje. Mas ali agora, uma vez que eles conhecem a verdade, eles devem preservar a aliança que um dia fizeram. Não importa se eles se juntaram, se eles casaram, se eles tiveram outra intimidade sexual com outras pessoas. Também eu quero já dizer a você que está na igreja e que ainda não é casado no religioso, você precisa se casar no religioso para receber a bênção de Deus, a aprovação de Deus. Tem pastores que dizem que casando só no cartório já está resolvido. Eu não acredito assim, porque o cartório é muito claro, é a lei dos homens. A não ser que foi lá um juiz de paz, foi alguém ali e fez uma cerimônia, mas é interessante que um ministro, pode até ser um padre, porque a pessoa que casa na igreja católica, vindo para a igreja evangélica, se convertendo, não precisa casar de novo. Deus reconhece o casamento feito por um ministro católico. Agora, no meu entendimento da palavra, não basta o casamento no cartório, tem que haver o casamento religioso perante um ministro que vai fazer o casamento, como eu disse aqui, declarando os casados, né, perante as testemunhas e o próprio Deus que está ali testemunhando aquela união e ordenando a bênção sobre o casal. Então, se você está assistindo esse vídeo e não é casado, é importantíssimo que você converse com seu cônjuge, acertem isso, porque a falta de estarem casados legalmente pode estar privando vocês de muitas bênçãos de Deus. Então, este é o meu conselho. Então, casamento é o quê? É uma aliança, e essa aliança acontece no ato sexual. E ali há uma junção não só carnal, mas há uma junção de alma, há uma união de alma. E há também uma troca de energia. O sexo, ele é uma troca de energia poderosa, tanto que em quase todas as religiões, principalmente de cunho ocultistas, há várias cerimônias e ritos sexuais, onde as pessoas envolvidas sugam e se aproveitam da energia liberada por aquele casal que está fazendo um ato sexual dentro de um cerimonial ocultista. Há uma cerimônia, por exemplo, no satanismo, onde eles fazem ali a parte cerimonial, seus ritos cerimoniais, e depois em uma cama ou em um local estabelecido, vários satanistas ficam ao redor e no meio um casal tem o ato sexual e os que estão ao redor recebem aquela energia liberada pelo casal no ato sexual. Há uma troca de energia. E aqui começam as implicações do ato sexual fora do casamento. Então, quando uma mulher ou um homem tem ato sexual fora do casamento, seja crente ou não, ele vai receber a energia que está naquela pessoa com quem ela está tendo o ato sexual.
ela vai estar se oferecendo numa união de alma. Vai haver uma união de alma ali. E tudo de bom ou de ruim que está na pessoa passa para a pessoa que está tendo o ato sexual. Geralmente, é claro, de ruim, porque o ato sexual fora do casamento já é um pecado. Ou é a fornicação para os solteiros, ou adultério para os casados, bem classificado na Bíblia. Então já é um pecado que vai abrir portas para demônios que terão legalidade sobre a vida da pessoa. E quando uma mulher, por exemplo, tem relação sexual com vários homens, ela vai receber a energia daqueles homens. Tudo de ruim que tiver ali passa para ela. Eu chamo isso de um upload carnal. Assim como você faz um upload de 2 dispositivos eletrônicos, um celular para o computador, você conecta ali um cabo USB e faz um upload de arquivos, de fotos, ou seja, transfere para o outro dispositivo arquivos e fotos. A união sexual é muito parecida com o upload. Tudo que está numa pessoa vai passar para outra. E uma mulher que tem relação sexual com um homem não crente, ou com vários homens, vai receber a energia e tudo de ruim que estiver nesse homem. Inclusive, se ele tiver grande opressão maligna, vai passar a opressão. Se ele for possuído por um espírito maligno, vai passar esse espírito. E se é uma relação que dura um pouco mais de tempo, ele vai transmitir para ela o DNA dele. O ato sexual também é comprovado cientificamente que você transfere o DNA, que fica durante um bom tempo na pessoa. Então, se esta pessoa com quem se está tendo relação sexual é uma pessoa de má índole, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa irada, é uma pessoa dissimulada, de uma personalidade toda deturpada, ele vai passando isso para a pessoa que tem o contato sexual e ao longo do tempo ela vai ficando igual esse indivíduo, ou essa outra mulher. Então, quando um jovem, uma moça, um moço da igreja cai no pecado, ele não só pecou, ele recebeu já agora ali um upload. Alguma coisa ruim passa para ele. Por isso a importância que os pais conversem com seus filhos e expliquem o que é o ato sexual, que não é só, eu pequei, eu vou ali, peço perdão, Deus me perdoa. Há muitas implicações. Sem falar nas questões de saúde, como pode receber a infecção de uma doença sexualmente transmissível, pode haver uma gravidez não premeditada, não planejada, que vai fazer com que essa criança cresça fora de um casamento, com a ausência do pai ou da mãe, entendeu? Então, são várias consequências, mas eu diria que a pior, além do pecado, é essa transferência de energia. Então a pessoa, quando vem do mundo para a igreja e que teve uma vida, por não conhecer Jesus, meia promíscua, teve relação com muitas pessoas, é importante que essa pessoa, durante um tempo, ela fique ali se limpando disso. Tem que haver um processo de Deus na mente, na alma e no corpo, uma limpeza, uma purificação daquela velha vida, até que ela esteja apta agora a contrair um matrimônio dentro da igreja. Porque se ela se converter vindo de uma vida muito promíscua e já casar com alguém, é bem provável que toda essa situação vai prejudicar o casamento, que não vai durar e vai ter sérios problemas. Então tem que haver uma limpeza espiritual, que começa pelo sangue de Jesus. Tem que haver uma confissão, uma quebra de aliança com todos aqueles homens ou mulheres com quem a pessoa se envolveu. Isso você vai encontrar num bom livro de libertação. A pessoa tem que fazer a confissão do ato e quebrar aliança, porque cada vez que uma mulher se deita com um homem, ela faz uma aliança com ele e vice-versa. Então, se deitou com o homem do mundo, fez uma aliança com ele, porque ali o coito era o projeto de Deus, que era para ser para o seu marido, para a sua esposa. Por isso Paulo diz, como vai se unir
um homem de Deus, um filho de Deus com uma prostituta e se fazer um com ela? Então, quando o homem se une a uma prostituta, Paulo diz que ele se fez um com ela. Ele fez uma aliança ali, porque a aliança está no ato sexual. Por isso, nenhuma pessoa, e muito menos um cristão, deveria sair tendo relação com qualquer pessoa. Porque as implicações são espirituais, emocionais, além de físicas e além do pecado que nós sabemos que é. Por isso que um crente tem que se guardar para o dia do casamento. Observe o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo aqui orienta que a pessoa preserve a sua vida, o seu corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Para isso somos chamados. Porque no primeiro texto que nós lemos de 2 Coríntios 6,14, Paulo explica que nós somos um templo de Deus. Habitação verdadeira do Espírito Santo. O Espírito de Deus não habita lá na igreja que nós vamos. Porque lá Deus se manifesta quando o povo dele se junta. Se a igreja não estiver reunida lá, é só um prédio, é só uma sala. Agora, dentro de nós, o Espírito Santo habita. E se nós, como templo de Deus, como morada do Espírito, temos relação sexual com o ímpio, com o mundano, nós estamos profanando o templo de Deus, profanando o sagrado. Por isso que no primeiro texto Paulo diz que comunhão há entre Cristo e o diabo, entre luz e trevas, entre a justiça e a injustiça. Não há comunhão. Esse é um jugo desigual. O jugo desigual não é só casar com uma pessoa não crente, porque o fato de casar ali já fala da questão união sexual. Mas é a pessoa que se une sexualmente fora do casamento também. Está tendo uma relação, está tendo um envolvimento, ou teve, ainda que seja uma única noite. Mas também fala o jugo desigual dentro da igreja quando você casa com uma pessoa muito diferente de você. Uma pessoa compromissada com Deus, com aquela que está na igreja que não está nem aí para Deus. Uma pessoa que tem um chamado de Deus, que casa com aquela que não tem o chamado. É um jugo desigual, que vem da concepção mesmo do jugo dos bois, que puxava o arado. Então, se botasse um boi muito mais baixo do que o outro jugo, não ia ficar alinhado e não iria dar certo. Os dois bois tinham que ter estaturas e portes físicos parecidos para que o jugo não fosse desigual. E assim, quando eles puxavam o arado, dava certo. Dessa visão, desse entendimento, vem a expressão de Paulo. Duas pessoas na mesma mentalidade, na mesma união espiritual, nos mesmos propósitos, aí temos um jugo igual. Então isso não dá certo nem entre crentes diferentes e muito menos entre o crente e o do mundo. E essa questão tem que ser frisada muito para os jovens, a questão do jugo desigual e a questão das implicações do sexo fora do casamento. Isso é muito sério. Por isso que atores pornôs, outro dia eu estava vendo um documentário, e no documentário falava que muitos deles, depois de alguns anos fazendo filmes, entram em depressão, muitos desenvolveram câncer, e alguns, uma grande maioria, também tirou a própria vida, porque aquilo vai destruindo-os por dentro. Sei de casa de uma moça que foi atriz pornô, fez essas capas de revistas de adultos. Quando ela se converteu, ela teve um trabalho muito grande para se libertar daquilo. Ela trouxe um peso, uma carga psicológica muito grande, que o próprio psicólogo que ela foi disse: você tem religião? Ela disse: eu tenho. Ele disse: então se pegue com Deus.
Deus não fez uma mulher para estar ali exposta com vários homens, profanando o seu corpo. O corpo da mulher é feito para o seu marido. Deus vê como sagrado. Foi lavado, remido com o sangue de Jesus e é morada do Espírito de Deus. Não tem parte com nada do mundo nem do diabo. Da mesma forma, o corpo de um homem. E é uma grande vitória quando um casal de jovens, nascido, crescido na igreja, se preservam e vão e chegam ao altar virgens. Isso é uma grande vitória porque eles começam a vida conjugal bem, debaixo de uma aliança diante de Deus, com os seus corpos, que é o templo do Espírito, preservados puros. E isso é muito importante, tem que ser frisado. Então o sexo fora do casamento, ele é maldição. E tem trazido sérias consequências para muitos hoje que têm vivido vários problemas que o tempo não permite eu destacar aqui. O outro vídeo primeiro que eu gravei ficou até muito longo, porque eu falei muitas coisas aqui que eu quero agora resumir. Mas as implicações são muitas. O sexo é uma união de almas. Sexo é uma união física. Sexo é uma união espiritual que só deve acontecer entre duas pessoas casadas. Ele vai trazer implicações na mente, no corpo, no espírito. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz: apresente vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, e não se moldem aos costumes do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente tem que ser transformada, mudada, limpa, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, no outro ponto, o sexo dentro do casamento, ele é uma bênção, que não é só para reprodução, e não é só para a satisfação física, né, biológica. Quando um casal tem relação sexual, ela promove ali uma união entre o casal. A relação sexual saudável consolida o casamento, fortalece o casamento, e Deus criou o sexo para ser usufruído. Vou além. Deus se realiza através do casal que tem uma vida sexual saudável nos moldes e padrões bíblicos. Deus fica feliz quando vê um casal que tem uma vida sexual satisfatória dentro do casamento. Ele se realiza porque para isso ele criou o sexo, para a reprodução, para prazer do casal e para que haja essa união que deve ser permanecida, que deve permanecer. Assim como nós, quando somos cheios do Espírito Santo, precisamos estar buscando constantemente a renovação, a vida conjugal se renova cada vez que o casal tem a vida sexual normal e satisfatória. Quero mostrar para vocês outro texto. Em 1 Coríntios, capítulo 7, olha o que Paulo fala sobre a vida sexual do casal. Ele diz assim: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher, mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Então Paulo aqui diz que o casal, quando casa, eles não podem um privar o outro do ato sexual.
Porque quando você casa, você assume a obrigação de satisfazer a sua esposa e o seu marido do ato sexual. Então, casar com alguém e depois privar essa pessoa do ato sexual é pecado e é errado. Porque vai deixar a pessoa na carência afetiva que pode possibilitar uma queda, um adultério e a destruição deste casamento e desta família. E se isso acontecer, o responsável por isso é a pessoa que não cumpriu a sua obrigação. Paulo diz aqui, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo pelo marido. Eles têm essa obrigação. Tanto que Paulo diz que a mulher não tem agora mais autoridade sobre o seu corpo, ou seja, direito de se dizer, eu não faço e pronto. Mas quem tem é o marido. Da mesma forma, o marido não pode negar à mulher o ato sexual, porque ela tem direito, ela tem autoridade sobre o corpo dele pelo casamento. É o que diz a palavra. Então, se eu estou me dirigindo a você, homem ou mulher, que está privando o seu cônjuge do ato sexual, você está pecando, você está errando e você pode, como Paulo diz aqui, pela tua negligência, estar abrindo uma porta para que Satanás ache uma oportunidade de um adultério e de dar destruição deste casamento. Paulo diz aqui que o casal não deve deixar de ter relação, a não ser que eles, quando resolvam em comum acordo, ou seja, numa conversa, num diálogo, combinarem um prazo de tempo para se dedicar mais à oração, ao que é o espiritual, e logo devem se unir de novo, para que, como Paulo diz aqui, depois disso, unam-se de novo para que Satanás não os tente pela falta de domínio próprio. Então, Paulo não chega a dar prazo nem nada. Eu já ouvi tanta besteira na esfera sexual, já ouvi um pastor uma vez falar no púlpito da igreja, uma igreja que eu congregava, que o casal não deveria ter mais de 3 relações sexuais por semana, ou relações sexuais por semana, porque se passasse de 3 é porque tinha uma pombagira. Não é o que Paulo diz aqui. Paulo diz, tenham relação sexual. Isso é uma questão pessoal do casal. Todo mundo que é casado sabe disso, que nos primeiros anos existe mais vezes que é feita, e depois, com o passar do tempo, ela tende a diminuir, mas não pode cessar. Então isso é uma questão pessoal, é do casal, mas a regra é que não deixe de ter. E é claro que com o passar dos anos, a baixa testosterona, a baixa libido prejudica um pouco, mas hoje tem muito tratamento, tem suplementos, tem vitaminas, tem remédios, então ninguém vai deixar de ter relação sexual por qualquer problema de saúde, a não ser que seja, claro, uma outra doença, aí está justificado. Mas deixar de atender a necessidade do cônjuge sexualmente não só é um erro, é um pecado, como pode estar abrindo uma brecha para Satanás. O casal não pode ser aquele que um dorme num quarto, outro dorme no outro. Parece 2 amigos, ou dormem no mesmo quarto, na mesma cama, mas não se tocam há anos. Quantos casos estão acontecendo assim dentro da igreja? E isso não é a vontade de Deus. Então o casal casou, ninguém foi obrigado, ninguém colocou uma arma em ninguém, obrigando, você casou, você tem obrigação com o seu cônjuge, é o que diz a palavra de Deus. E o sexo dentro do casamento é uma benção que vai fortalecer a união do casal, que vai trazer inúmeros benefícios, que vai consolidar essa união dia a dia, cada vez que o casal tem relação, como eu expliquei aqui, como buscamos renovação espiritual, buscamos a renovação da aliança do casamento no momento em que temos a relação sexual. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, já muitos anos atrás eu li isso, num livro de vida conjugal cristão,
E lá numa pesquisa que foi feita em várias igrejas, ficou evidente que os casais mais cheios do Espírito Santo e mais envolvidos com a obra de Deus eram os que tinham mais relações sexuais por semana e por mês. Então, o sexo dentro do casamento é bênção, não é pecado, não há condenação, dentro dos padrões naturais, né? Não estou falando aqui de sexo anal, mas dentro dos padrões normais é bênção. Já dirigi uma igreja onde um pastor que me antecedeu dizia que no dia da ceia o casal não deveria ter relação sexual. Tirou da cabeça, não sei de quem fala isso. Paulo não diz aqui. Ora, se fosse importante, estaria na Bíblia. Então tem pastores que dizem que na semana da ceia não pode fazer, que no dia que tomou a ceia não pode fazer. Irmãos, essa é a maior idiotice que eu já ouvi. Sexo no casamento é sagrado, é santo. Pode tomar a ceia e se voltar para casa e tiver uma relação abençoada, Deus fica feliz. Mas está cheio dessas pessoas com essa mentalidade religiosa, que ensinam coisas que não está na palavra, mas tiram da sua cabeça. Eu conheci casos, irmãos, é que o tempo não dá, eu não quero me aprofundar aqui, mas eu conheci uma igreja num lugar que eu passei, que me contaram que anos antes, quando o casal casava, o pastor ali dava uma túnica para a noiva e uma para o noivo, para cobrir todo o corpo na noite de núpcias, só com espaço aberto ali onde estavam os genitais, para que eles não vissem o corpo, não se tocassem, tinha que apagar a luz, né, e só haver o contato ali. Isso é uma religião do inferno. Infelizmente era uma Assembleia de Deus, isso é uma religião do inferno. Sei casos de casais que eram orientados pelo pastor a ter relação sexual de calça jeans para o corpo não se tocar. Isso é uma mentalidade do inferno. É gente que não estuda a Bíblia, que não tem teologia, que traz coisas da cabeça do próprio diabo e põe na igreja o que Deus não mandou fazer. Casamento, vida sexual dentro do casamento, dentro dos padrões de Deus, segundo a Bíblia, é algo santo, puro e criado por Deus. Quem criou o sexo não foi o diabo, foi Deus. O diabo deturpou o sexo, e sabendo ele o poder do sexo sobre a influência no ser humano que ele tem, então ele usa pornografia, imoralidade, todo tipo de perversão para escravizar seres humanos no sexo. Mas Deus quer os libertar da escravidão sexual, da pornografia, da imoralidade, limpá-los e trazê-los de volta para o leito sem mácula, como está escrito na carta aos Hebreus. Digno de honra seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, sem pecado. O quarto do casal é sagrado. A cama do casal é sagrada aos olhos de Deus. E ali está o lugar deles renovarem a aliança cada vez que tem uma relação sexual. Fica aqui essa palavra, teria muitas coisas a falar, isso aqui é uma palavra muito longa. Eu tenho muita informação sobre isso, mas as informações para isso é para o seminário de família, que eu faço também. Inclusive o meu seminário é o único, que o último capítulo eu trato das questões espirituais. Conheço muitos bons palestrantes, autores de livros, mas a maioria só trata da questão relacional. E não se aborda essas questões da energia, da aliança, da união de almas e de todas as implicações que há no ato sexual. Então o sexo, como diz o tema deste vídeo, é maldição e é bênção. Depende de como fazemos ele e em que contexto da vida fazemos, ou seja, dentro do casamento ou fora do casamento. Nós vamos orar agora, mas eu quero te pedir, antes de orar por você e sua família, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, mande para seus amigos, grupos de WhatsApp. Você que é mãe, é pai, compartilhe com seus filhos, mostre para os seus filhos, esclareça-os, porque você estará fazendo um bem a eles.
Curta, deixa o seu like, me ajuda, deixa aqui o seu comentário. E se você sentir de enviar uma oferta missionária ao meu ministério, abrindo a descrição do vídeo, tem o link ali. E eu peço que Deus te abençoe muito por essa oferta e por essa contribuição. Oremos a Deus. Pai querido, minha oração é que este vídeo seja para abrir os olhos de muitos. Que o teu Espírito, através deste vídeo, venha acordar e alertar pais e mães, jovens, moços e moças que estão na igreja. Que seja um vídeo esclarecedor, orientador e libertador para muitos. Abençoe a todos aqueles que assistiram até o final. Abençoe a cada casal, a cada família, a cada marido e a cada esposa. Quebra todo o poder de Satanás e todo vínculo de Satanás na vida destas pessoas e que haja libertação e vitória para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor assim nos permitir.